Amém. Graça e paz e PVA. Amém. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. Se levantar para estar de pé, mas deixar o teu coração prostrado diante da presença do Senhor. É por Ele que estamos aqui. Ele é o motivo de sairmos da nossa casa e de ouvirmos em corpo de Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Amém. Senhor, nós engrandecemos o teu nome, nós glorificamos, Senhor, Deus amado, com os nossos lábios e com o nosso coração. Sabemos, Pai, que tu és um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo um Deus tão disponível. Por isso nós erguemos a nossa voz, erguemos as nossas mãos, erguemos, Senhor, a nossa face. Obrigado, Senhor. A tua presença, Senhor. Queremos olhar para ti, Senhor. Olhar para a tua presença, olhar para a tua vontade, olhar para aquilo que tu tem para nós, Senhor. A tua palavra diz que, olhando firmemente para o Senhor, tu és o alvo, tu és a nossa meta, tu és aquele que nós direcionamos, Senhor, a nossa caminhada, Pai. Nós colocamos diante do Senhor esse culto de hoje, colocamos diante do Senhor tudo que vai ser ministrado aqui, Pai. Queremos declarar, Senhor, que nós não viemos aqui para assistir ao culto, mas viemos aqui para cultuar. Viemos aqui para prestar o nosso louvor a Ti. Viemos aqui para juntos, Senhor, entregar a Ti o louvor que o Senhor é merecedor de receber. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração, todo o louvor, tudo que está dentro de nós, Senhor. O nosso melhor, o nosso pior, aquilo que nem nossos cônjuges, filhos, pais conhecem. Nós colocamos diante da Tua presença, para que o Senhor venha nos tratar nessa noite. Queremos estar disponíveis, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, como um vaso, Senhor, de barro, Pai, nas mãos do oleiro, Senhor. Molda-nos, trabalha-nos, Senhor, prepara-nos para aquele grande dia, Senhor. Queremos estar, Pai, como noivas, Pai, simplesmente aguardando a Tua vinda, Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, como igreja, disponíveis para Te adorar. Aleluia. Você pode liberar uma palavra de louvor ao teu Senhor. Diga, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Eu te amo, Senhor. Faz do seu jeito, faz da sua maneira, mas diga algo do Senhor essa noite. Talvez na correria do dia você nem tenha falado nada, nenhuma palavra de amor ao teu Senhor, mas essa é a tua oportunidade de glorificar o nome dele, de dizer o quanto ele é bem-vindo em sua vida, em nosso meio. Pai, muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu gostaria de ler junto com vocês em Cantares de Salomão, Cantares 5:2. Vou usar essa versão porque a gente consegue ler juntinho. Cantares é uma história de uma noiva e de um noivo. E não tem nada mais próximo da nossa realidade atual do que essa realidade de noivo e noiva. O Senhor ele tem nos preparado para um dia da sua boda, da sua vinda. E esse pedacinho aqui de Cantares, ele mexe muito comigo, porque muitas das vezes nós nos encontramos assim, vamos ler. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado que estava batendo: abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. 3. Já desfiz minhas vestes, disse a noiva, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a mão pela frecha da porta, e o meu coração se estremeceu de amor por ele. Eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei e não o achei, chamei e não me respondeu. Aqui mostra uma noiva que se preparou muito. Ela esperava que o amado viesse visitar, e por isso ela se perfumou, ela se adornou. Mas no momento dessa expectativa tão grande de esperar o noivo, aconteceu justamente o contrário. Ela se distraiu
própria preparação impediu que ela tivesse condições de abrir a porta para estar com Ele. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós fazemos coisas, nós colocamos as nossas vidas na direção de algo que é de Deus. Mas será que nós estamos com as nossas mãos disponíveis para abrir a porta para que esse noivo possa estar conosco? Será que as coisas que fazemos, até mesmo em relação ao reino, tem nos distraído, tem nos tirado a disponibilidade de estar com quem verdadeiramente importa, que é o nosso noivo? Eu gostaria de trazer você para uma reflexão nessa noite. E talvez se você tenha andado tão ocupado que não consegue parar um tempo para simplesmente abrir a porta e esperar o noivo entrar, que hoje seja o dia que você, como essa noiva, possa estar alerta e que você possa estar disponível com suas mãos na fechadura, esperando a chegada desse noivo, porque ele vem. É a promessa, é aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Ele virá para buscar a sua igreja. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Glória. Em direção à porta.
que fazemos todos os dias que a gente vem para a igreja. É apenas uma preparação. Se nós estivermos disponíveis, com os olhos atentos e com o coração e com a mente fixada nesse destino, de nada vale sairmos da nossa casa, de nada vale estarmos frequentando cultos, colocando a nossa vida pseudo-crentes, mas o Senhor tem nos chamado a um tempo de verdade, um tempo de relacionamento, um tempo onde Ele não nos olha pelas nossas limitações, mas Ele olha pela sinceridade do nosso coração. Ele virá. Ele espera encontrar uma noiva adornada, vestida, preparada, para que Ele possa visitar, chamar de sua, tomar pelas mãos e levar para uma boda eterna que não terá fim. Um tempo onde nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Eternamente, Senhor. Sem dificuldade nenhuma, Senhor. Glória a Deus. Sem o tempo para findar, Senhor. Sem dor, Pai. Oh, Senhor, sem dificuldade, Senhor, não haverá morte. Não haverá tristeza, só haverá a tua presença. Glória a Deus. Esperamos por esse dia, Pai. Não apenas como uma história contada para nós, mas como algo que viveremos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e Ele voltará para governar as nações em amor.
história nunca viu o rei cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Glória a Deus. A terra clama, oh, a terra chama por ti. Mais uma vez queremos ver o céu descer nesse lugar. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Aviva no Senhor. Seja hoje, que seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Não queremos esperar mais. Derrama hoje teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Queremos ser tocados por Glória a Deus. um toque que transforma, um toque que muda a história, um toque que reaviva. E o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, meu louvor ao e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Eu não sei você, mas eu não consigo me segurar diante dessa coisa. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nada que me faça ficar de pé. Porque diante de todas as limitações, diante de tudo que já se passou, reinos se abalam, situações vêm e vão, mas a força do Senhor é algo que nos deixa Glória a Deus. mergulhados. O domínio dele que não terá fim. O governo que ele tem sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ele tem a terra sobre o domínio.
terra está no domínio do Senhor. Diante de tantos dias que parecem ser decisivos, em quem eu quero te dizer: quem governa a nossa vida é o Senhor. Quem governa a nossa casa é o Senhor. E quem é o opositor ou não, nós estamos debaixo de um governo que é incorruptível. Nós estamos debaixo de uma direção que é reta. A palavra diz que justos são os seus caminhos. E a palavra também diz que ele endireitará a vereda daqueles que vão andando em direção a ele, dia após dia, até que seja dia perfeito. Alinhamos o céu com a terra nessa noite. Entendemos a direção espiritual que há nessas palavras que saem do altar. E queremos declarar diante da presença do Senhor, Pai, que não há nenhum governo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre a nossa mente, sobre as nossas finanças, Senhor, sobre os nossos relacionamentos, que não esteja sobre a tua total administração, entregamos a Ti, Senhor. Governa sobre nós, reina sobre nós, administra tudo, Senhor, que é em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque a glória é tua, a honra é tua, o domínio é teu, o poder é teu, a igreja é tua, a igreja é tua, a igreja é tua. Em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Olha, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Amém, queridos? Você pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Deixa. Sem companhia, deixa. Bota só um fundo musical para mim lá. Glória a Deus. Aceita essa luz aqui para mim, querido. Amém. A idade vai chegando, querido, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Amém? Você crê nisso? Que Deus está no controle de todas as coisas. A Ele a honra, a glória, a louvor, a adoração, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 6. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? João 6. João 6. Todos acharam? Sou grato a Deus pela nossa vida, pelo fato de nós estarmos hoje aqui. Tudo tem um tempo perfeito de Deus, né? As coisas, Deus não perde o controle de nada, né? Hoje eu estou aqui, minha sogra está aqui presente. Quanto tempo que ela não podia vir aqui, né? Mas coube o Senhor dela se encontrar hoje aqui, e isso alegra o coração de Deus, e principalmente o meu coração, o coração da pastora Andréia, que é a filha. Meu filho também está aqui hoje,
Glorificado seja o nome do Senhor. Então, tudo tem o tempo perfeito de Deus, não é isso? Foi aquilo que eu ministrei semana passada. Existe um tempo de Deus para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo se chama hoje. Amém? Então, independente das circunstâncias, independente de como foi tua semana hoje, tua semana hoje, agora, nesse momento, que esquece como foi a semana. Não sei, eu não tenho a capacidade de tentar imaginar como é que foi sua semana. Mas agora, entre nesse espírito de adoração ao Senhor. Continua nesse espírito que estávamos louvando ao Senhor aqui. E eu tenho certeza que tudo se fará novo na tua vida, né? Diante daquilo que você tem colocado, você tem orado ao Senhor, daquilo que você tem apresentado ao Senhor, existe esse tempo perfeito, sim. Existe esse tempo perfeito de Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de agradecer também ao Ministério Infantil. Nós estamos na nossa atividade hoje lá na área do Ministério Infantil. Então, as nossas sementes, os nossos filhos estão lá sendo ministrados, e também hoje, né, vai ter um lazer para eles ali, né? Tem uma pula, vai ter pipoca, vai ter cachorro quente, tudo organizado pelas professoras, com a ajuda de cada um de vocês. Então, eu sou grato a Deus pela participação de cada um de vocês. Se não fosse cada um de vocês, nós não estaríamos aqui hoje, amém? Então, cada tia que está lá, se dispôs a estar lá, e eu tenho certeza que, mesmo Deus que está aqui, através de louvores, Ele também já se faz presente ali com as crianças, guardando as crianças, né? Ministrando na vida das crianças através das professoras lá. Amém? Então, que Deus venha guardar cada um de nós nesse momento que nós estamos aqui hoje. Amém? João, capítulo 6, versículo 25. João 6, 25. Todos acharam? Amém? Você pode ficar de pé agora? Glória a Deus. Amém? Quando me encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27. Não trabalhem para a comida que se estraga, mas pela comida que se permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai dele, colocou o seu selo de aprovação. Feche os olhos e estenda suas mãos para mim. Pai, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez, pela oportunidade, Senhor, que tu me concede, Senhor, de estar aqui no teu altar, ministrando a tua palavra. Essa palavra que cura, que liberta, que sara, Senhor, que transforma vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor. E nesse momento, Papai, que tu venha, Papai, falar com a tua igreja, Pai, através de mim, através desse Espírito Santo, que nós estamos aqui sendo regidos por Ele, Pai. O Espírito que nos rege, Pai. Nós somos comandados pelo Espírito, Pai. Então, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, toma, sim, mortifica cada vez mais a minha carne, Pai, que meu espírito venha se conectar contigo, Pai, e assim haja uma conexão com o teu corpo, com a tua igreja, com a tua noiva, Pai, e que haja sim, Papai, uma direção do céu hoje para a tua casa, para o teu corpo, para a tua noiva. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, para que a gente venha contextualizar aquilo que eu acabei de ler, que vocês leram junto comigo, é interessante nós sabermos aqui
o que aconteceu antes, né? Fatos que aconteceram antes, para que Jesus venha falar e venha se expressar dessa forma. No versículo 26, Jesus responde a eles: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. É uma das respostas que Jesus dá naquele questionamento. Então, eu quero dizer para vocês, um pouquinho antes desse relato, Jesus tinha realizado a segunda, se eu não me engano, a primeira multiplicação dos pães. Então, Jesus tinha multiplicado os pães, Jesus tinha saciado a fome de multidões. Naquela passagem onde eles estão ali diante do questionamento, uma grande multidão estava junto de Jesus, porque Jesus ele atraía as multidões se atraem a Jesus porque Jesus estava fazendo milagres, maravilhas. Então as multidões estavam até ele, se dirigiam até ele para que pudessem ser curados. E nesse momento aqui específico, no início do capítulo 6 de João, aonde a palavra do Senhor diz assim, no versículo 2: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viu os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, o seu discípulo: onde compraremos pão para esse povo comer? Então Jesus faz essa pergunta porque Jesus estava preocupado com aquela grande multidão que estava ali à procura de milagres, à procura dele. E Jesus sabia: o que vou fazer? Eu tenho que alimentar essa multidão. Ali Filipe, e ele pergunta, ele diz a Filipe, ele se aproxima de Filipe e fala assim: Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? No versículo 6, a resposta foi essa. Fez essa pergunta apenas para colocar ele à prova, pois já tinha na mente o que ia fazer. Então Jesus ele faz essa pergunta a Filipe, mas ele já saberia como proceder. E vamos ver a resposta de Filipe no versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Então Jesus faz a pergunta para Filipe, a fim de testar o Filipe, testar a fé de Filipe. E Filipe faz a resposta naturalmente: Senhor, se nós tivéssemos 200 denários, seria essa quantidade financeira que nós conseguiríamos comprar para alimentar toda essa multidão. Só que nós não temos. Nós não temos essa 200 denários. Não compraria o pão suficiente para cada um recebesse um pedaço de pão. Só que Jesus faz a pergunta para Filipe, ao mesmo tempo ele já sabia a resposta que Filipe ia dar. Mas só que Jesus também já saberia como ele ia agir diante da resposta que Filipe ia dar. Porque é assim que acontece muitas das vezes. Muitas das vezes o Senhor nos coloca, nos questiona muitas das vezes, assim a gente é questionado muitas das vezes, e aqui foi no literal mesmo, houve esse questionamento, e tinha um propósito de ver como é que Filipe reagia à pergunta de Jesus. Muitas das vezes a gente se encontra na mesma condição de Filipe, e muitas das vezes a gente se comporta da forma que Filipe se comportou, porque é natural você se comportar dessa forma, porque ele se comportou de uma forma natural. Nós precisamos de dinheiro,
Nós precisamos de dinheiro para comprar, para alimentar. Ele foi com seus olhos naturais, com seus olhos natural para quê? Diante das circunstâncias era alimentar. Nós vamos ter que comprar pão, nós precisamos de tanto. Ficamos limitados. Nós ficamos limitados no nosso agir, porque ao mesmo tempo eles não tinham esse dinheiro. Ao mesmo tempo, diante do momento lá, eles não tinham condições de comprar a quantidade de pão para alimentar a multidão. Mas também ele se esquece, naquele momento ele se esqueceu que ali Jesus estava junto com ele. O que Jesus poderia fazer diante da limitação daquele momento? E muitas das vezes nós nos encontramos limitados. Parece que nós estamos parados, parece que a situação vem e essas circunstâncias querem parar e a gente fica só com os olhos naturais da coisa. A gente reage naturalmente. Aonde Deus ele fala assim: meu filho, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse entendimento que nós temos que ter, que diante das circunstâncias, diante de qualquer momento, qualquer dificuldade que você venha passar, que você venha enfrentar, saiba que Deus está contigo, Ele está contigo. É Ele que vai te suprir, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai fazer na hora certa, no momento exato, o pão chegar à tua mesa. O emprego que você tem colocado no currículo chegar, as portas vão se abrir, porque é o impossível. Deus faz, Ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Amém? Ele faz o impossível. Felipe respondeu: os sancionários não compreenderam o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ao mesmo tempo que ele apresenta, ele fala que tinha um jovem com 5 pães, 2 peixinhos, mas ele mesmo também impossibilita a ação humana, a ação deles fazerem no natural. O natural, ele limita ali. Nós temos 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para a quantidade de pessoas? Mais uma vez, o discípulo, agora, ali ele limita, André limita a ação ali, mais uma vez, é limitado. Por quê, querido? Porque nós temos que ter entendimento de uma coisa: não somos nós que fazemos, não somos nós que realizamos. Quem faz é o Senhor. Ele que faz todas as coisas. É Ele que abre a porta, é Ele que abre o mar vermelho e o povo passa. É Ele que derruba as muralhas de Jericó e o exército de Israel avança. Então não é com as tuas forças, não é do teu jeito. A gente precisa, e aqui mostra, aqui deixa bem claro essa passagem, da dependência de Deus em nossas vidas. A dependência dele, a dependência total do Senhor. E aqui era notório, porque quem estava ali era Jesus. E Jesus estava fazendo milagres, e aqui foi mais um milagre que Jesus fez, que Jesus realizou. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Dessa dependência em Deus. Versículo 10, diz Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam.
fez o mesmo com os peixes. Então Jesus colocou todo mundo assentado, senta-se todo mundo, e ele pegou os 5 pães, os 2 peixinhos e começou a repartir. Ele foi repartindo, e ao mesmo tempo que ele repartia, ia se multiplicando. Ao mesmo tempo que ele ia distribuindo ali, ia se multiplicando. E quantas vezes ele queria, não ficava limitado a um pão, a um peixe. Não. A palavra diz aqui que tanto quanto queriam, e fez com os peixes também. Versículo 12: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria de vir. Então essa multiplicação dos pães aqui acontece num momento, e logo em seguida, na sequência, eles vão para o outro lado do lago. Jesus manda eles se dirigirem ao outro lado do lago, e manda os seus discípulos irem. Mas ao mesmo tempo que os discípulos vão, a multidão vai atrás também. A multidão vai atrás de Jesus, procura Jesus. Jesus não está mais aqui, Jesus já está do outro lado, junto com os discípulos. Aí Jesus usa essa passagem que eu falei para vocês aqui. Na verdade, o que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse é o discernimento, esse é o entendimento que Jesus tem daquela multidão. E muitas das vezes, querido, qual é a nossa motivação? Qual a nossa real motivação de nós estarmos na casa do Pai? De nós virmos para a casa do Pai? O que é que nós viemos aqui? Nós viemos comer, beber? Ou nós viemos glorificar e exaltar o nome do Senhor? E muitas das vezes a gente se encontra na casa do Pai, e a gente às vezes não sabe, a gente não consegue ainda perceber que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que pode todas as coisas, assim como multiplicou, como alimentou 5.000 homens, tinha mais mulheres, tinha mais crianças ali. Ele pode fazer hoje na minha vida e na tua vida. Ele não se limita às circunstâncias. Ele não se limita àquilo que os homens vão dizer. 5 pães, 2 peixinhos, não vai dar para nada. Não. O nosso Deus não se limita às circunstâncias humanas. O nosso Deus pode fazer todas as coisas, infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Ele pode fazer na tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu vai ver o céu se abrir, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado através da tua vida, Por que, querido? Aqui Jesus o tempo todo ele não trazia para ele o realizar do milagre, mas a todo tempo ele glorificava ao Pai, ele exaltava ao Pai. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você: abrir o mar vermelho, curar o cego, curar um leproso, mudar a história de um cobrador de impostos, multiplicar pães, peixes, alimentar multidões. Isso é muito pouco para aquilo que Deus, para a dimensão daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Na tua vida. Isso é pouco.
vezes, é o que eu falei a semana passada, que muitas das vezes a gente esquece de todos esses milagres. Quantos milagres Deus realizou já em nossas vidas e a gente esquece? Porque o que Deus quer fazer, querido, é de dentro para fora. É transformar a tua vida. É mudar a tua história. É verdadeiramente ser gerado dentro de você um novo ser. Um novo ser. Uma nova pessoa. Com agora com uma dimensão diferente. Eu não vou buscar somente o Senhor por comida e por bebida. Eu tenho que buscar o Senhor porque o que Ele representa para a minha vida, o que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele pode mudar na minha vida. Porque presta atenção, querido, comer e beber, você vai comer e beber, você vai ser saciado. Jesus ele falou que você me procura porque eu saciei, eu matei a fome de vocês, mas vocês vão continuar tendo fome, e daqui a pouco vocês vão ter fome de novo, e de repente eu não vou estar com vocês. De repente eu não vou fazer a multiplicação. Vocês precisam de algo diferente. De algo diferente. Vocês precisam de algo que venha suprir verdadeiramente as tuas necessidades. E em especial, uma necessidade espiritual na tua vida. É isso que você precisa. Comer e beber faz parte. Você vai comer e beber naturalmente. Você vai comer e beber, mas você precisa de algo que venha mudar a tua história, algo que venha transformar a tua história. Aí mais à frente, Jesus ele vai falar, ele vai se apresentar, ele vai entrar nesse contexto no qual eu quero trazer para você hoje. E eu coloquei aqui o título para a mensagem de hoje. O título para a mensagem de hoje é Jesus, o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Na saída do Egito, a nação de Israel estava no deserto. E como alimentava a nação? Como alimentar aquele povo no meio do deserto? A história vai dizer que em certo momento descia do céu, maná do céu. Deus mandava uma comida do céu para alimentar aquele povo. Descia do céu uma comida para que aquele povo fosse alimentado. Porque a responsabilidade era de Deus. Deus tinha a responsabilidade de conduzir, de levar aquela nação de Israel para a terra prometida. E agora? Moisés conduzindo toda aquela nação. Imagina a pressão em cima de Moisés, o povo com fome. E o que comer? E diante disso Deus faz descer o maná. E o povo é alimentado. A necessidade do povo, a necessidade física, naquele momento era o pão, era a comida. E Deus faz descer do céu, cair do céu, essa comida para aquele povo ser alimentado. Só que vai chegar um momento que Jesus vai entrar num contexto e falar assim: olha, existe um pão diferente agora. Existe uma comida diferente para vocês, que vocês precisam se alimentar dessa comida. Porque, presta atenção, os antepassados de vocês comeram maná no deserto e morreram. Vocês precisam comer agora de uma comida diferente, no qual vocês vão comer e vocês não vão morrer mais. Amém? Vamos entrar um pouquinho aqui na leitura, para que a gente venha entender.
capítulo 6, no versículo 32, declarou Jesus a eles: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus falando para eles, ensinando na sinagoga, para todos que estavam ali ouvindo. Jesus estava falando para eles, ensinando para eles. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. No 34 disseram eles: Senhor, dá-nos. Disseram a eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós queremos desse pão. Nós queremos ser alimentados desse pão. Eles não entenderam. Eles não entendiam daquilo que Jesus estava falando. Que Jesus estava falando que o pão era Ele, o próprio Jesus era o pão. Ele era o pão da vida e ia se apresentar para eles. Mas nesse momento aqui eles não entendiam. Eles estavam pensando que era um pão diferente, que era uma comida diferente, que ia saciar eles mais uma vez a necessidade deles. Mais uma vez as necessidades deles seriam saciadas. E muitas das vezes a gente trabalha dessa forma. A gente quer isso, a gente quer aquilo, e esquece do que Deus tem muito mais para nós. Não somente saciar em um determinado momento, não matar a nossa fome, a nossa sede em um determinado momento. Deus quer saciar a nossa fome, a nossa sede, para sempre. Para sempre. E Jesus, ele começa a falar isso, vai trazendo esse entendimento, vai mostrando para aquele povo dentro da sinagoga. Era um ensino para aqueles doutores que estavam lá ouvindo Jesus falar. E Jesus começa a falar sobre isso. No 35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles começaram a questionar Jesus por causa da fala de Jesus se apresentando como o pão que desceu do céu. Aí eles entram na naturalidade, como a gente sempre age, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? Eles não entendiam. Eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando. Mais uma vez, agora os doutores da lei estavam aqui dentro da sinagoga, ouvindo o que Jesus estava falando, e eles não conseguiam entender a dimensão que Jesus estava levando, mostrando para eles: olha, eu tenho muito mais para vocês. O pão que vocês comeram lá atrás, o pão do antepassado que vocês comeram, foi um momento. Só que agora existe um pão, um novo pão, um pão diferente, um pão novo para vocês comerem. E se vocês comerem desse pão, se alimentarem desse pão, vocês não vão ter mais fome e vocês não vão ter mais sede. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Só que eles, mais uma vez, agindo de forma natural. Mas esse não é o filho do carpinteiro? Como ele está dizendo que desceu do céu? Como ele está se apresentando como um pão vivo que desceu do céu? Muitas das vezes a gente, mais uma vez eu falo isso, muitas das vezes a gente entra no natural, querido. Age de forma natural, onde Deus chama a gente para que a gente, como ser espiritual, a gente venha viver o sobrenatural de Deus. A gente
precisa viver o sobrenatural de Deus. A gente não pode estar limitado àquilo que nós estamos vendo. Porque o que nos move não é aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós queremos e aquilo que a palavra diz que nós somos. Então o que nos rege é a palavra de Deus. O que nos rege é como Deus nos vê. É isso que vale para mim e para você. Semana passada eu estava aqui, eu perguntei, somos filhos? Somos filhos? Aí eu falei, ou não somos filhos? Filhos ou não somos filhos? Mas eu rapidamente eu vim e falei, nós somos filhos sim. Para não há questionamento. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Nós temos esse poder sobre nós. Nós temos esse poder, essa dimensão que nós temos que usar diante das circunstâncias. Não olhar com nossos olhos naturais, mas nós tomarmos posse daquilo que nós somos. De como Deus nos vê. Esse é o padrão para mim e para você. Não como o mundo vê, não como as circunstâncias nos colocam. Não é isso. Como filho e filha, esse é o padrão que nós temos que agir. Nós temos uma autoridade. Nós temos uma autoridade em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E como tal, nós temos que agir como filho. Nós temos que tomar posse. Muitas das vezes a gente não toma posse daquilo que já está estabelecido para nós, que já foi delegado para nós, que já foi conquistado para nós, porque há um questionamento dentro de nós. A gente não sente essa proporção desse amor, essa dimensão desse amor. João capítulo 3, versículo 16, todos sabem essa passagem, conhecido de todos. Conhecido de todos conhecem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, diante desse ato de Deus, há uma delegação, uma legalidade de Deus para mim e para você. Nós fomos feitos filhos de Deus. Filhos. Nós temos direito. Nós temos uma herança conquistada por Jesus para mim e para você. Para mim e para você. E muitas vezes a gente não toma posse. Não toma posse daquilo que já foi estabelecido por Deus para nossas vidas, daquilo que Deus já deixou para a nossa vida, daquilo que Jesus conquistou na cruz para a nossa vida. Ele conquistou para mim e para você, para mim e para você. Ele foi estabelecido ali naquela morte, naquela cruz, o direito. Aquilo que tentou, foi roubado de nós, foi tirado de nós, não é dele. Ele resgata de volta. Ele traz de volta. E fala assim: olha, agora eu te coloco de novo. Você está de novo alinhado com o Senhor, com o Deus Pai. Você não está debaixo de um jugo. Se você crê que eu verdadeiramente me entreguei naquela cruz, morri naquela cruz, pelos teus pecados, você está aliançado de novo com Deus. Ele te faz filho naquele momento. A partir do momento que você entende isso, você toma isso de volta.
O mesmo cuidado que Deus tinha com Adão e com Eva, lá no Éden, isso foi resgatado de volta. Isso foi quebrado. Agora Jesus na cruz resgata esse relacionamento e diz assim: agora, ei, você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você, que se importa com você, que te ama, que está ouvindo as tuas orações, que diante das circunstâncias, Ele está assim, o tempo todo, olhando para você. Você tem essa conexão, você tem mais do que isso agora, você tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, no qual você se conecta direto com Deus. Você sente Deus falando contigo, você sente esse amor que a gente não consegue mensurar. Você sente esse amor através do Espírito Santo de Deus. É esse amor, é essa proporção de amor que nós temos que entender que Deus tem para nós. E não aquilo que o mundo apresenta. Muitas das vezes tentando limitar até o próprio Deus agir nas nossas vidas. Porque se você ficar olhando para as circunstâncias, querido, você vai parar nas circunstâncias, você vai ficar parado e não vai entender qual a dimensão que Deus quer te levar. Você limita o agir de Deus. 5 pães, 2 peixinhos, não é nada, porque a gente tem uma multidão para alimentar. Então não limita aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não limita aquilo que Deus já fez na tua vida. Entenda isso, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Aquilo que Deus já realizou na tua vida. Aquilo que Ele já trouxe para vocês. Aquilo que Ele já realizou para vocês. É isso que nós temos que entender. Nós temos um Deus que todo tempo Ele está olhando para você, está preocupado com você, está querendo te ajudar. Só que Ele te chama você para esse processo. Eu quero fazer, mas olha, tem uma ação sua também. Eu preciso que você seja inserido nesse processo. O propósito de Deus para a tua vida. Agora os processos são seus. São meus, eu tenho que fazer o processo. Eu tenho que colaborar. Eu tenho que colaborar com Deus. Então é interessante que tem uma passagem aqui também, nesse questionamento do povo lá de Israel, no capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu. Não, 28. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Que Deus quer? Que Deus requer? O que nós precisamos fazer? Jesus responde de uma forma bem simples. Bem simples. Porque Jesus, ele apresenta, sempre vai apresentar as coisas simples para nós. A obra de Deus é essa: crer naquele que Ele enviou. Você não tem que fazer nada, você apenas tem que crer. Crer que Jesus veio com um propósito de salvar você, de te tirar do pecado, de proporcionar para você algo de forma eterna para você. Não é limitado aquilo aqui e agora, mas muito mais do que isso. Então, você não tem que fazer nada, você só tem que apenas crer. Crer que Jesus ele pode mudar a tua história. Crer que aquela cruz foi para você, não foi para Ele, aquela cruz era você. Na cruz era você, pelo teu pecado, pelos nossos pecados. Mas Ele se colocou, Ele se apresentou para fazer uma coisa que nós não teríamos condições de fazer. E quando esses israelitas aqui falam assim: o que nós temos que fazer? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer?
Parece que nós, porque Deus não quer que você, querido, nós somos limitados. A gente não pode nada se não for o Senhor na nossa vida. Tudo é dele, para ele são todas as coisas. Tudo vem dele para nós. A força do Senhor, a força sua vem do Senhor. Não é de você mesmo, é tudo por ele, para ele são todas as coisas. É dele. Desde o início, tudo está no controle dele. Ele não perde o controle de nada. Então, muitas das vezes a gente acha que tem que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Não. Você só tem que crer. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Se você crer, você vai ver as transformações que o fato de você crer que existe um Deus Todo-Poderoso. Você vai ver o que pode acontecer na tua vida. A mudança que Deus pode fazer. Crer. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Você vai ver o mover de Deus na tua casa, na tua família. É crer. E como é que eu vou crer? Crer, querido, você tem que crer. É independente das circunstâncias. Independente do dia mal, você tem que continuar crendo, continuar adorando ao Senhor, continuar louvando ao Senhor. E tendo convicção que Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Se Ele falou contigo, querido, vai acontecer. Espera. Tenha convicção de uma coisa. Vai acontecer. Vai acontecer na tua casa. Vai acontecer na tua vida. Vai acontecer, querido. Creia. Creia. Independente de que você está vivendo hoje, do que você está passando hoje, tem uma promessa do Senhor sobre você. Existe uma promessa do Senhor para a tua casa, para a tua família. Creia. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver as coisas acontecendo, as coisas se movendo. E quando você começa a ver as coisas se movendo, você fala assim, não é de mim mesmo. Não é de mim, eu não posso, eu não vejo. Eu não tenho condições para isso. Aí você se coloca assim, fala assim, não sou eu mesmo, não. Existe um Deus que tem uma promessa de Deus, alguém me prometeu que a minha casa, eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Então, glorificado seja o nome do Senhor. É isso que Ele quer. Para que quando as coisas começarem a acontecer, você comece a glorificar o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. A honra, a glória é dele. Não é de você. Não é de você. É dele. E por ele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele não perde o controle de nada. Nada. Se você crer, você vai tomar posse disso. Então Jesus, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. No 47 diz assim: asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para nós comermos? Porque Jesus coloca eles em conflitos. Jesus ele coloca em conflito. E muitas das vezes, se a gente não tiver a convicção, a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus, nós também entramos nesse conflito.
espaço para dúvida, não há espaço para o medo. Você é. A bênção está sobre a tua casa. Você tomou posse. A cruz está, a legalidade. Para isso. Para que você, independente de hoje, você creia que vai acontecer na tua vida. Que a história vai ser transformada, a história vai ser mudada. A porta vai se abrir, sim. Vai se abrir. Vai haver restauração, sim. É isso, querido, é isso. A gente vive pela fé. A gente não está ligado às circunstâncias, não, querido. Nós somos seres espirituais, querido. Nós somos do céu. Nós somos diferentes. Somos seres diferentes. Nós temos uma força dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos fortalece, que nos mantém de pé, que nos levanta no dia mau. Que diante da enfermidade a gente crê que o bálsamo do Senhor vai chegar e vai haver a cura. Vai haver a cura. Que vai ser restaurada. Que a história vai ser mudada. É isso que nos move. Mas quando a gente não vê, não, a gente não vê. Nós somos assim, nós somos loucos. Que a palavra vai dizer isso. O Evangelho de Deus, para nós, para aqueles que não creem, é loucura, mas para nós é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus, a palavra é poder de Deus para a nossa vida. Se Deus mandou ir, vai, querido, em nome de Jesus. Vai à frente, porque vai chegar e a porta vai estar aberta e você vai passar. Passando a porta, o que é que você tem que fazer? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor, não é de mim, que a porta estava fechada. Eu não conseguia. Primeiro que eu não conseguia nem chegar até a porta, diante da dificuldade, diante das minhas limitações. Eu consegui, passei, cheguei, a porta estava aberta. Então glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. A honra é dele, a glória é dele, louvor, a adoração é nossa para com ele. Nós adoramos o Senhor, porque nós temos convicção de quem ele é para nós. Não são homens, não são cavalos, não são carros. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, aonde nós nos reportamos, nos direcionamos e encontramos sim uma mão ali, uma mão posta para nos levantar e nos manter de pé. Se assim for necessário, se assim um dia nós cairmos, Ele vai nos levantar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos levanta, que nos mantém de pé. Entendemos sim, natural? Claro que entendemos. Claro que vai ter o dia mau. Claro que tem uma dificuldade, sim. Claro que tem. Claro que tem uma escassez financeira. Tem, está faltando, tem. Mas nós cremos que vai acontecer um milagre. A provisão vai chegar no tempo certo, na hora certa. A cura vai chegar no tempo certo, na hora certa. Entendemos que sim, se existe um hiato, se existe um espaço de tempo, a gente entende que há um trabalhar de Deus em nossas vidas, há um mover de Deus, há um trabalho de Deus ali em nossas vidas. Estava lendo em alguns livros aí, ministrações, alguns historiadores dizem que levou 100 anos para construir a arca. Eu achei muito legal porque a percepção de um pregador, ele traz a percepção seguinte: Noé não levou 100 anos para construir a arca. Noé estava sendo preparado por Deus para ser referência de uma futura geração. Então, querido, tem coisas, tem processos que Deus está gerando, está te aperfeiçoando, está gerando em você uma referência dentro de casa.
referência no âmbito da família, referência no âmbito do teu corpo, aqui da igreja. Então nós temos que entender que dentro desse processo, Deus está fazendo algo em nossas vidas. Ele não levou 100 anos, simplesmente ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque através da família dele, através de Noé, futuras gerações seriam geradas. Então Deus estava aperfeiçoando cada vez mais a vida de Noé. Então nós temos que entender isso. Temos um Deus sobrenatural, temos um Deus que pode sim, e nós cremos nisso. Isso é o nosso fundamento. Que a qualquer momento, em qualquer momento é um momento. Não há limite para 10, não, é um momento. Pode ser agora. E Deus pode mudar a história. Mas também há um espaço que Deus está trabalhando em nossas vidas. Então nós temos que entender isso. Muitas das vezes Deus está trabalhando, está forjando em nós aquilo que Ele quer para nós, porque Ele sabe para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem um tempo determinado dele para a nossa vida também. Esse tempo dele também nos incluiu dentro desse tempo, porque nós estamos agora vivendo um propósito de Deus. Estamos inseridos no propósito de Deus. Não fazemos aquilo que nós queremos fazer, mas nós fazemos a vontade do Pai. Jesus deixou bem claro isso. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Não é a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou deixando de fazer aquilo que eu quero fazer para fazer a vontade do Pai, porque eu entendo que é a vontade do Pai. Eu entendo que esse propósito é maior do que o processo que eu estou passando. O processo pode ser difícil hoje, mas eu estou olhando não para o dia de hoje, eu estou olhando para aquilo que Deus quer colocar lá na frente, aquilo que Deus quer fazer lá na frente, aquilo que Deus está movendo e já está fazendo. Porque a gente olha para trás, a gente tem que olhar para trás e ver que teve processos atrás. Se não fosse a mão de Deus, a gente não conseguiu ultrapassar aquele processo. Então são fases na nossa vida que nós temos que entender isso, tomar posse disso, mas também você não pode ficar retardando aquilo que Deus quer fazer. De repente Deus quer fazer logo. Deus não tem pressa, Ele tem prioridade. Amém? Pressa, né? Não. Ele tem prioridade. Então eu tenho certeza que nós se coloca, né? Se apresente com essa prioridade. Se apresente ali. Eu quero estar na prioridade de Deus. Eu quero ser prioridade de Deus. Então existe esse tempo. Não retarda aquilo que Ele quer fazer na tua vida, aquilo que Ele quer mover na tua vida. E eu sempre falo, não é fazer na tua vida, porque isso é muito simples, é muito egoísta para aquilo que a gente vive dentro do reino. Aquilo que Ele quer fazer não é para você, Ele quer fazer em você, mas Ele quer fazer através de você. Ele quer mover, Ele quer tocar pessoas através de você. Ele quer curar pessoas através de você. Não é só fazer em você, não é fazer para você, é fazer através de você. Porque essa é a cultura dentro do reino. A cultura do mundo é para mim. Primeiro eu, se sobrar, eu compartilho algumas coisas. Geralmente não sobra. Dentro do reino, não. Ele quer fazer em você. Porque quando Ele te cura, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Quando Ele te cura, através da tua cura, gera uma fé. Aquela pessoa que está do teu lado, Ei, se curou o Manel, Ele também pode me curar.
Então você vê que não é em você. Deus quer fazer através de você. Mas confiamos, Deus quer fazer. Deus quer gerar coisas, ambientes, através de nós. Então se apresente. Não fuja, não se esconda. Não se esconda de Deus. Se apresente. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Não fuja de Deus. Não retarde aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E através da tua vida, alcançar famílias, alcançar gerações. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Você está entendendo isso? Jesus entendia isso perfeitamente. Jesus entendia isso perfeitamente. E não foi fácil. Os processos que Jesus passou aqui não foi fácil. Ele enfrentou desafios. Ele foi questionado. Ele foi julgado. Mas esse, como é que ele desceu do céu? Essa filha de José. A gente conhece ele. Então, vários questionamentos foi passado na vida de Jesus. Jesus enfrentou vários desafios. Mas só que ele tinha a convicção de uma coisa: ele era filho. Ele tinha certeza de quem era o Pai. E mais do que isso, ele estava debaixo da vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai. Isso é muito interessante quando a gente consegue ter essa leveza e essa dimensão espiritual de nós sabermos que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Parece que nós nos alinhamos, né? Houve um alinhamento, isso traz leveza para nós. Isso traz leveza, as coisas ficam mais leves. Quando a gente tem esse entendimento, não. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou alinhado com a vontade do Pai. E é assim que nós temos que ter. As coisas têm que ser leves. As coisas não podem se tornar pesadas, sempre pesadas para nós. A palavra do Senhor diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Não vai passar os mesmos processos que Jesus passou. Mas os processos que Jesus passaram, a gente pode olhar para Jesus e falar assim: não, eu posso. Eu também posso. Eu posso superar, porque Ele superou. Porque Ele passou. Por isso que eu falei, quando o milagre é realizado em você, amém. Misericórdia Senhor te alcançou, foi feito milagre. Mas mais do que o milagre em você, o nome do Senhor está sendo glorificado. As pessoas que estão em tua volta estão vendo aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que foi realizado. Então o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado quando sinais e maravilhas acontecem no nosso meio. Não é quem realiza, não somos nós. Não é quem passa o óleo. Não é quem faz a oração, não. É tudo em nome do Senhor. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele, porque não vem de nós. Nós sabemos da nossa força. Nós temos uma natureza humana que é limitada. Nós somos limitados, irmão. Limitados. Enquanto a gente não toma essa posição de reconhecer Jesus, enquanto a gente não come desse pão, enquanto a gente não se alimenta desse pão, a gente continua sendo essa natureza humana limitada. Mas quando a gente se alimenta desse pão, a gente toma posse desse pão da vida.
Isso nos preenche. Parece que é algo quando a gente torna a repetir, né? Quando nós repetimos aquela ceia, fazemos isso uma vez por mês, comendo pão, que simboliza Jesus deixa bem claro aqui. Jesus deixa bem claro aqui, no versículo 53, Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Parece que quando a gente come aquele pão, parece que quando a gente se alimenta daquele pão, algo vem sobre nós, e a gente está dizendo assim: eu preciso de ti, eu preciso me alimentar de ti, e vem uma força dentro de nós. Nós somos gerados por essa força, querido, nós sabemos disso, nós temos essa dependência. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso é promessa de Deus. Quando a gente se aliança, quando a gente renova nossas alianças aqui no altar do Senhor, participando da ceia, comendo do pão, bebendo do vinho, pão, corpo, vinho, sangue, nós estamos dizendo assim: ei Senhor, vem já, eu preciso desse alimento, eu não consigo viver sem um alimento. Só que esse alimento ali é um simbolismo, mas esse alimento ele é diário para mim e para você. Esse comer do pão e beber do vinho é diário para mim e para você. Porque se nós não fizermos isso, nós não teremos comunhão com Ele. Nós não temos intimidade com Ele. Parece que está faltando algo. Então nós precisamos sim, todo dia, comer do pão e beber do vinho. Se alimentar do corpo. Comer do corpo dele. Até que Ele volte. E esse comer do corpo é para todos, amém, querido? Todos são chamados para sentar na mesa do Pai. Todos são chamados para sentar na mesa do Pai. Não exclui ninguém. Esse comer o corpo dele, comer da carne dele. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou lendo errado. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Todo aquele. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebido. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Não há exclusão aqui. Não há em momento nenhum Jesus exclui ninguém aqui. A mesa é para juntar. A ceia é o momento de juntar. Entendemos sim que temos um entendimento e fazemos com ordem e com decência. Mas também nós não podemos dizer que nós somos melhores do que ninguém, porque Ele chama todos para comerem do pão. Amém. Para se juntar à mesa, todos. Então nós temos que ser um facilitador. Um facilitador desse processo. Muitas vezes a gente está reunido dentro da igreja e é o momento da ceia, a gente fica olhando para o irmão, para a irmã, que não dá para. Não, querido, não tem que. Não. Não há impedimento. O pão é para todos. A comida é para todos. Você tem que tomar posse disso. A mesa está posta. Você tem que se achegar. Se achegue. Coma do pão e beba do vinho. Amém? Amém. Coma do pão, você vai ver. Se alimente de Cristo. Se alimente dele. Você vai ver como é que a tua vida vai melhorar. Como é que a sua vida vai ser transformada de dentro para fora. De dentro para fora. A gente quer de fora, né? Nos apresentar de fora para fora. De fora para fora, porque de fora é para fora. Não tem como de fora para dentro. É de dentro para fora. Você come e começa a ser gerado dentro de você, dentro para fora. A transformação é essa. É essa transformação que Deus quer fazer em nossas vidas e tem feito em nossas vidas. Por isso que Ele se entregou lá e saberia que valia a pena. Valia a pena. Quando Ele se entregou, Ele saberia hoje o que está acontecendo hoje nessa reunião aqui.
A gente olha nos nossos olhos naturais e pensa que é apenas uma reunião. Não. Aqui tem vidas. Aqui tem vidas, aqui tem histórias. Aqui tem famílias. Aqui tem gerações. Nós estamos num contexto aqui, ó. Então imagina, Jesus olhando lá de cima e vendo isso aqui acontecer. Imagina a dimensão. Quantas reuniões dessa está tendo? Então olha a alegria que está acontecendo, como é que Jesus se alegra de nós estarmos juntos, comendo do pão e bebendo do vinho, comendo do seu corpo, comendo da sua carne. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Eu quero orar por você, fique de pé, por gentileza. Não impeça, querido. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Amém? O que nos junta, querido, não é comida nem bebida. Isso é lá fora, isso que nos junta lá fora. Aqui o que nos junta é o Espírito Santo. Aqui o que nos junta é o mover do Espírito. Amém? Feche os olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que faz, independente das circunstâncias, independente dos momentos, Pai, Tu continua no controle de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que foi ministrado aqui. Louvores, palavras, Senhor, mover do Teu Santo Espírito. Só Tu sabes, Senhor, a cada coração aqui, como chegou essa palavra, aquilo que Tu está se revelando em cada um, Pai. Eu não tenho capacidade para isso, Pai, mas eu creio, Pai. Eu creio no mover do Teu Santo Espírito, Pai. Eu creio nesse mover, Papai, sobre a Tua casa, sobre o Teu corpo, Pai. Porque Tu tem liberdade nesse lugar, Pai. Nós estamos aqui, Papai, te cultuando, não cultuando a homens, não cultuando a coisas. Nós estamos aqui te cultuando, te louvando, te adorando, Pai. Então, Papai, diante dessa perspectiva, Papai, eu creio, Papai, que o Teu Espírito, Papai, está se movendo, Pai, tocando, Senhor, cada coração, cada pessoa hoje aqui nesse local, Papai. E as pessoas também que estão nos vendo, Pai, que vão ver pela internet, Pai. Então, Senhor, toca no coração dessas pessoas, Pai. Toca no coração dessas pessoas. Transforma as vidas, Pai, em nome de Jesus. Que haja essa transformação de dentro para fora, Pai. Que haja uma mudança, Papai, de atitude. Que haja uma mudança de comportamento, Papai. Que haja uma mudança de viver, Papai. Em nome de Jesus. Que haja um entendimento, Papai, daquilo que tu quer fazer, daquilo que tu já está gerando. Em nome de Jesus, nós não precisamos ver, Papai. Nós apenas cremos, Pai, que Tu está agindo. E que Tu está fazendo, Pai. Aquilo que não é possível para nós. 5 pães, 2 peixinhos, alimentaram uma multidão. Ei, Pai, sobrenatural é contigo. Nós temos 5 pães, nós temos 2 peixinhos, Papai. Nós estamos aqui, clamando a Ti, orando a Ti, Te louvando, Te adorando, Papai. Então faz o sobrenatural. Vai mexendo, vai agindo, Papai. Vai agindo, vai soltando cada oração agora. Cada oração, vai recebendo no Teu trono. Recebe, Pai. Que as nossas orações estejam, Pai. Nós estamos aqui acordados, Pai. Nós sabemos que temos um Deus Todo-Poderoso, Papai. Nós acordamos sim, Papai. Nós estamos em acordo aqui, Senhor. Nós estamos na mesma sintonia. Nós sabemos aquilo que nos move, não é o que nós vemos, mas aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Então, Senhor, vai recebendo as nossas orações nessa noite. E vai trabalhando, Pai, em nome de Jesus. Vai trabalhando, vai agindo, vai movendo, vai fazendo. Assim, Senhor, nós oramos, crendo, Pai, e crendo. Nós cremos, Pai, no sobrenatural de Deus. Nós cremos, Pai, que Tu pode fazer todas as coisas. Nós cremos, sim, Pai. Nós cremos no impossível. Nós cremos, Pai. Nós queremos que cegos podem voltar a enxergar. Nós queremos que aleijados podem voltar a andar, Papai.
Nós queremos sim também, papai, que aquele que mata não mata mais, aquele que rouba também não rouba mais, pai. Nós queremos sim, papai, porque não é de nós mesmos, pai, é de ti, pai. É de ti, é sobrenatural, é o impossível. Então, Senhor, assim como tu fizeste o possível em nossas vidas, faz o impossível na vida de cada um. Cada oração, vai recebendo, pai, em nome de Jesus. Queremos sim, papai. Queremos ver sinais e maravilhas. Queremos ver sinais e maravilhas no nosso meio, papai. Porque tu és o mesmo, tu não muda, tu és imutável, pai. Tu és fiel, tu és verdadeiro, pai. Tu és o alfa, tu és o ômega. Tu és o início, tu és o fim, papai. Assim, Senhor, nós oramos, pai. Certo? Convictos, pai. Do milagre. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você crê naquilo que você acabou de orar? Amém. Nós cremos. Nós cremos. Cremos. E muitas das vezes nós não precisamos ver, mas convenhamos também. Nós cremos porque nós temos visto o mover de Deus na nossa comunidade. O que Deus tem feito na nossa comunidade, os milagres que Deus tem feito. Ele quer fazer mais. Amém? Amém? Aquilo que te impede muitas das vezes de você andar, de você se mover, Ele quer tirar isso, filha. Ele quer tirar isso porque Ele sabe aquilo que te prende. Ele quer tirar isso. Ele quer mover isso. Ele quer te dar liberdade. Ele quer fazer na tua vida. Ele quer que a alegria seja essa alegria aqui do reino de Deus. Não é comida nem bebida, mas a alegria, a justiça do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, com as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Eu sei que hoje Deus te trouxe aqui e você veio numa expectativa de ouvir uma palavra, de ser ministrado. Claro que é essa necessidade nossa, essa nossa expectativa. E diante disso eu faço um convite para você. Você quer entregar e deixar Deus direcionar. Que o Espírito Santo de Deus venha direcionar cada tomada de decisão sua. Você quer deixar Deus ser o primeiro na tua vida? Você quer se permitir que Deus olhe para você e fale assim: olha, você é minha prioridade hoje. Você aceita isso para a tua vida hoje? Você quer hoje ser prioridade de Deus? Eu quero orar pela tua vida. Você quer? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Se você assim desejar e falar assim: nossa, a palavra foi para mim, eu quero sim, eu quero me permitir. Não minhas vontades, não meus desejos, mas eu quero me permitir ser prioridade de Deus. Eu quero sim. Eu quero que a minha vida seja direcionada por Deus, comandada pelo Espírito Santo de Deus. Você aceita isso? Você quer? Você quer receber essa oração hoje? Você quer que realmente tomar posse? Tomar posse é você não olhar para o lado, olha para frente. Caminho, ele se apresenta a você dessa forma. Ó. Se você tiver dificuldade de vir, ele fala que ele é o caminho. Se você tiver dúvida entre o sim e o não, aí ele fala que ele é a verdade. E se você tiver, muitas das vezes, a gente, tantas circunstâncias que a gente pensa até pensamentos de morte, mas ele se apresenta para você como vida hoje. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para você hoje. Ele é o caminho. É Ele que te guia, é Ele que vai te guiar. É um caminho onde Ele vai te colocar nesse caminho. É uma verdade que, independente das circunstâncias, daquilo que o mundo te apresenta, Ele é a verdade. Independente das circunstâncias que as situações te levarem, Ele é a vida. Amém?
Você pegou o teu envelope? Levanta o teu envelope. Levanta o teu envelope. Se você não pegou o envelope, mas coloca a mão no teu coração. Tenha certeza. Tenha convicção. Não gere dúvida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecemos agora especificamente, Senhor, por esse momento de dízimo, de ofertas, Pai, na tua casa. A casa é tua, Pai. Nós sabemos que necessitamos sim manter os mantimentos, tem aquilo que precisamos pagar, contas a pagar. Mas, Senhor, nós oramos a Ti, Pai, porque Tu és o Deus do ouro e da prata, Tu és o Deus do sobrenatural, Pai. E nesse momento, Papai, em nome de Jesus, eu quero entregar cada filho, cada filha que está orando agora aqui, está apresentando a Ti, Pai. Esse sobrenatural, esse milagre, esse sobrenatural, esse milagre, entra com Tua providência, Pai. Entra com Tua providência, para que Teu nome seja glorificado e seja exaltado, Pai. Gera, Senhor, em nossos corações o desejo de nós ofertarmos, de nós dizimarmos na Tua casa, Pai. Porque se nós ofertamos e dizimamos, Papai, porque Tu tem nos dado, Tu tem nos concedido isso, Pai. Muito obrigado, somos gratos, Pai, pela Tua provisão que já chegou em nossa casa, Pai. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós queremos aqui, Pai, apresentar a Tua igreja. Nós apresentamos a administração desses recursos, Papai. Nós apresentamos sim, Papai, as nossas necessidades, Pai. A compra do terreno, Pai. Ô Senhor, seja feita a Tua vontade. Nós estamos aqui, ofertando e dizimando. E estamos debaixo desse propósito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Entrega teu envelope aí, querido. Deus do sobrenatural. Deus do impossível. Esse é o teu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que independente das circunstâncias, aquilo que você está olhando hoje, aquilo que você está vendo hoje, toma uma decisão hoje. Abre teus olhos. Abre teus olhos. Abre teus olhos espirituais. E contempla. 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 Fica com teus olhos abertos. Contempla, com teus olhos abertos. Eu sei que você com os olhos abertos vai me olhar. Você está me ouvindo aqui. Mas contempla com teus olhos abertos aquilo que você colocou, aquilo que você orou, aquilo que você entregou aí. Creia que vai acontecer. Amém? Amém? Creia, porque para Ele nada é impossível. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que faz. Tu és um Deus que não se limita a tempo, a circunstâncias, Pai. Tu és Deus limitado, e se assim nós podemos dizer somente na Tua palavra, em cumprir. Pai, muito obrigado. Abençoa cada um, Papai, nessa hora, nessa casa aqui, Papai, nessa reunião. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa as crianças, Papai. Nós entregamos as nossas crianças que estão lá hoje, no momento delas ali, festividade delas. Abençoa elas, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam um canal ali para a família, para alcançar, através das crianças, de alcançar pais, mães ali, em nome de Jesus, Papai. Seja conosco, Papai. Nos abençoa durante a semana, seja uma semana próspera, Pai. Uma semana próspera da Tua presença, Pai. A gente só precisa disso. Nós precisamos ser prósperos da Tua presença em nossas vidas, Pai. Porque se assim for, Papai, nós sabemos que todas as mais coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, guarda nossos passos, Papai. Guarda as nossas ações.
Guarda nossas tomadas de decisões, papai. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o infinito amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam constantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. E toda a igreja diz: amém. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e vos dê a paz. A paz que nós temos pedido, nós temos clamado, a paz que o mundo não pode dar. Você tem essa paz. Que essa paz venha a ser constante na tua vida, na tua casa, na tua família. Que você possa transbordar dessa paz. Amém? Que você seja um canal dessa paz para outras pessoas. Amém? Até aqui. E por isso, estamos alegres. Agindo Deus. Quem impedirá? Ele é por nós. Quem será contra nós? Aplaude o Senhor. Glória a Deus.